Muito boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Hoje, seguindo aí a tendência do Setembro Amarelo, nós faremos uma reflexão sobre o suicídio. Porque os suicídios acontecem a todo momento, a todo lugar, durante praticamente toda a história. No entanto, tem fases da história que o suicídio tem os seus motivos, ou melhor dizendo, os seus gatilhos. É por isso que hoje nós faremos uma abordagem que eu ouso dizer que é uma abordagem atual. Sim, atual porque esses gatilhos, eles também mudam com o tempo. O que acontecia há 500 anos atrás e que fazia disparar o suicídio é muito diferente do que acontece hoje. E hoje nós temos vários fatores, mas em especial 2 deles, que no nosso entendimento são determinantes para o aumento do suicídio, como nós estamos vendo. Falar de suicídio não é uma conversa agradável. E o suicídio em si, ele choca. Principalmente quando é suicídio de crianças, de adolescentes e de jovens. E o motivo também. Porque, como eu vinha dizendo, os motivos vão mudando com a história. Há 30 anos atrás, praticamente não se ouvia falar de suicídio de jovens, muito menos de crianças, porque acreditava-se que a infância era uma fase de alegria, de felicidade, e que não haveria, portanto, nenhum motivo para crianças se matarem. Mas nos últimos 4 anos, aqui na nossa cidade, nós temos visto vários casos de suicídios de praticamente crianças, adolescentes, muito jovens. E principalmente nos últimos 2 meses, tem acontecido situações extremamente assustadoras. Nas escolas, principalmente estaduais, tem havido casos de tentativas de suicídio. Crises generalizadas de ansiedade em sala de aula. Jovens cortando os pulsos dentro da escola. E o mais incrível disso tudo é que ninguém fala nada sobre isso. Ninguém aborda esse assunto como deveria ser abordado. O que nós vemos é um silêncio total, restando às redes sociais, principalmente aos mensageiros, essas notícias. E é aqui que começa o problema. Porque a falta de falar sobre suicídio é um dos principais motivos, não é aqueles 2 que eu falei, mas é um dos principais motivos para que o suicídio continue sendo muito recorrente. Mas aqui eu não estou falando de falar no sentido de, numa casa espírita, por exemplo, o palestrante vir aqui na frente, pegar o microfone e começar a falar sobre as consequências do suicídio. Dizer que quando se mata vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a pessoa fica desse jeito, vai para tal lugar e blá, blá, blá. Primeiro que isso não sensibiliza. Eu tenho experiência de 2 casos, de pessoas que eu contei tudo que eu sabia sobre o suicídio, mais um pouco, durante várias conversas, durante um bom tempo, e elas se mataram. Demonstrando que não adianta saber, tem que ter consciência.
E segundo, que ficar falando das coisas que acontecem com o suicida não consola. E nós não podemos perder de vista que um dos fatores principais da doutrina é ser consoladora. Não poucas vezes na plateia tem ali um pai ou uma mãe que teve o seu filho ou sua filha ceifado recentemente pelo suicídio, e ficar sabendo disto não vai consolar. Então chega a ser anticaridade. Mas quando nós falamos em falar, é também de conversar, não de noticiar. Fulano se matou desse jeito por causa daquilo. Também não é isso. Há mais ou menos, talvez aí já vão... Eu não sei se com vocês aconteceu isso, mas com essa pandemia parece que apagou 2 anos da minha memória. Eu tenho dificuldade de fazer conta de tempo, mas eu acho que faz uns 4 anos que eu estava em São Paulo e eu estava no trânsito, sintonizei a CBN, que é uma rádio que toca notícias, apenas 24 horas de notícias. E bem na hora, eu me lembro até do local, eu estava próximo da Avenida Paulista, descendo ali para o bairro do Morumbi, quando uma das principais repórteres do Rádio Nacional, porque a CBN é da Globo, portanto é uma potência, ela estava falando extremamente assustada sobre esse assunto, porque nós precisamos falar mais sobre suicídio. E o motivo de ela estar falando aquilo é porque há 1 semana atrás, naquele dia, um adolescente se matou em uma escola de classe média alta, tradicionalíssima em São Paulo. E 3 dias depois, outra criança se matou lá dentro. Assustou, chocou. Então as pessoas começaram a pensar que tem que conversar, porque na verdade, existe um acordo velado na mídia para não se falar de suicídio, para evitar o efeito mimético. O efeito mimético é o efeito de imitação, porque existe uma questão que remonta a 1747, 1747, século XVIII, quando o escritor e filósofo alemão Johann Wolfgang von Goethe escreveu o livro As Aventuras do Jovem Werther. E lá, em alguma parte da história, ele se mata. E os governos começaram a notar que onde o livro foi vendido e foi um best-seller, algumas semanas depois das vendas, vários jovens começaram a se matar com aquele mesmo método do personagem do livro. Então começaram a pesquisar que se ficar noticiando, dá ideia. É por isso que existe um acordo velado na imprensa de não falar sobre isto. Uma celebridade se matou, a notícia vem apenas que foi encontrado morto. No entanto, isso é algo que também é questionável. Tanto é que os próprios da imprensa estão falando que nós precisamos conversar, porque não é falar sobre como aconteceu, é conversar. E aí alguém pergunta, mas a gente já não tem o Setembro Amarelo? 1 mês. 1 mês que já não é mais 1 mês, porque deve ser o 2º ou 3º ano que eles antecipam o Outubro Rosa. Então são 15 ou 20 dias, durante 1 ano, para se falar de suicídio, para uma coisa que acontece a todo momento, para uma coisa que nesse período, desde que eu falei boa noite aqui até agora, mais ou menos 8 pessoas se mataram em algum lugar do mundo. Porque a estatística de 2015 é de um suicídio a cada 40 segundos no planeta. Portanto, nós precisamos começar a falar, porque isso é prevenção. Não adianta chorar o suicídio, nós temos que evitar o suicídio. A dengue, por exemplo, agora vai começar o período chuvoso.
Os governos investem milhões em campanhas para orientar como proceder para evitarmos a dengue. Diminui. As mortes no trânsito, há mais ou menos 15 anos atrás, eram uma das responsáveis pelo maior número de mortes no Brasil. Começaram as campanhas de esclarecimento, caiu vertiginosamente. Por que com suicídio não pode ser feito? Portanto, essa é uma das causas do aumento, porque a falta de campanhas efetivas de esclarecimento estão levando a isto. Agora, o suicídio entre jovens e crianças aumentou bastante. E talvez foi interessante isso, se é que eu posso falar assim, não me entenda mal, porque quando uma notícia choca, convida à reflexão. Agora, isso já era mais ou menos previsto. Lá no livro Obras Póstumas, na sua segunda parte, intitulado Regeneração da Humanidade, lembrando que o livro Obras Póstumas não faz parte do Pentateuco da codificação. Foi um livro editado póstumamente, ou seja, depois da morte de Kardec. Encontraram escritos, textos, artigos que ele havia feito nas suas gavetas, escrivanias, no escritório, e acharam que deviam publicar, e realmente deveriam. Eu destaquei aqui uma parte importante desse texto, Regeneração da Humanidade. E como se a destruição não caminhasse bastante rápida, ver-se-ão os suicídios se multiplicarem numa proporção inaudita. Até entre as crianças, a loucura jamais terá ferido um número maior de homens que serão, antes da morte, riscados do número dos vivos. Estão aí os verdadeiros sinais dos tempos. Ele fala desse momento da transição planetária. Mas logo no próximo parágrafo tem uma parte muito interessante. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, assim como dissemos, sem que haja nada derrogadas às leis naturais. Isso aqui é muito importante, porque alguém pode falar assim, então já que estava previsto, não temos o que fazer. Ele disse que tudo isso aconteceria pela força das circunstâncias, sem nenhuma derrogação das leis naturais, ou seja, não tem nenhum milagre, nenhum misticismo, nenhuma previsão de nada. É o caminhar natural das coisas. E quando ele fala que muitos homens serão riscados antes da morte do número dos vivos, ele fala do aumento do número de transtornos de ordem psiquiátrica. E nós estamos vendo, principalmente pós-pandemia, um aumento gigantesco das síndromes de pânico, que antes, inclusive, era quase que exclusivo de homens, agora atinge homens, mulheres, crianças. As crises de ansiedade, as depressões, que são as portas mais largas para o suicídio. Portanto, essas forças das circunstâncias é o que nós veremos hoje. Porque para que nós falemos de prevenção, nós precisamos conhecer a fundo aquilo que nós vamos trabalhar na prevenção. Ou seja, nós precisamos conhecer a fundo o problema. Há mais ou menos um mês atrás, assistindo alguns cortes de podcasts, eu vi a psiquiatra muito conhecida no Brasil, Ana Beatriz Barbosa, falar que o suicídio é um mistério. Eu já ouvi outros médicos da área falar coisas similares, que não conseguem identificar o motivo do suicídio. Aí eu me recordei que há mais ou menos 4, 5 anos atrás, eu assisti uma palestra de uma outra psiquiatra,
que falou assim, com bastante euforia, que logo, talvez aí 3, 4 anos pela frente, ou seja, esse momento que a gente está vivendo agora, o número de suicídios cairia vertiginosamente, porque a indústria farmacêutica já estaria colocando no mercado medicamentos que inibem a ideação suicida. Excelente. Aí eu ouço essa mesma psiquiatra, que diz que o suicídio é um mistério, contar a história de, se não me engano, 2 pacientes, que já tratavam com ela há um certo tempo, que tomavam medicamentos e que se mataram. Inclusive deixando a carta isentando ela, porque não sei se vocês sabem, quando alguém faz algum tratamento médico ou psicológico e se mata, todos são investigados para saber por que aquilo aconteceu. Então, a leitura que nós fazemos disto é que para a ciência é um mistério, porque ela é materialista, porque ela entende de tratar os sintomas com medicamentos, e não buscar prospectar lá no fundo a verdadeira causa. E é aqui que a doutrina espírita faz toda a diferença, porque a doutrina espírita explica que o problema do suicídio não é agora nessa existência, não é o motivo que a pessoa está passando, a depressão, o problema financeiro, o problema relacionamento. Primeiro nós precisamos entender que nós somos uma personalidade hoje, que é um amálgama, uma mistura de várias personalidades forjadas, construídas ao longo das nossas centenas de milhares de reencarnações. E cada um de nós somos intimamente um universo diferente, com as nossas histórias, com os nossos problemas, com os nossos medos, com os nossos traumas, com as nossas fraquezas. E é por esse motivo que nós trazemos enraizados no nosso inconsciente espiritual toda sorte de conflito que uma hora, por um gatilho, pode ser disparado. Por que tem esse termo gatilho? Porque é uma arma, ela é disparada pelo gatilho, ou seja, a munição está ali pronta. E quando você puxa o gatilho, ela dispara. Por isso que se usa esse termo. No entanto, nós temos que entender que a lei divina, ela é perfeita. Porque Deus permite determinadas situações para que nós estudemos, para que nós possamos entender e promover a melhoria. Ele sabe que questões como esses transtornos fazem parte do nosso caminhar evolutivo. Porque um diamante, quando você vai numa joalheria e leva aquela peça valiosíssima de milhões de dólares, aquilo, há milhões de anos atrás, era um carvão, que foi forjado nas altas temperaturas, nas altas pressões, e que depois, extraído como uma rocha bruta, foi levada para ser lapidada, para ganhar beleza. Ou seja, forjada embaixo de muita dor e sofrimento. Somos nós. Então isso faz parte. É por isso que, para que nós possamos efetivamente diminuir os índices de suicídio, nós devemos trabalhar uma prevenção de maneira completa. E isto equivale a dizer que nós precisamos trabalhar a prevenção desde a infância. Porque mesmo sendo a criança, o bebê, um espírito antigo, Joana nos esclarece que Deus permite entre os homens, que somos os únicos seres pensantes da criação, uma infância mais larga. Todos os outros seres da criação irracionais têm uma infância curta. O potro cai no chão ali quando é botado para fora da égua, questão de 10 minutos ele já está pulando, correndo por lá.
Nós não. Nós vamos amadurecendo lentamente, por quê? Para que dê tempo dos pais incutirem novas orientações, novas instruções. Porque educar não é o que a gente acha. Porque muita gente acha que educar é levar para a escola e deixar para que a escola resolva. É contratar uma ajudante e deixar para ela resolver, porque eu não tenho tempo, eu trabalho muito, a mãe também. Não. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala: observai as crianças desde o berço, para que você possa extrair a educação, para que você possa extrair a sua personalidade, e a partir disto, moldar o que você vai fazer na instrução. Porque educar, na etimologia da palavra, vem do latim educere, que era ex ducare. Ex, de extrair, de explodir, puxar para fora. O X caiu por aliteração, ficou educare, que quer dizer tirar de dentro. Então educar é o que Santo Agostinho fala. Você observa a personalidade do seu filho e tira de dentro a personalidade, porque às vezes 2 gêmeos, univitelíneos, têm personalidades extremamente diferentes. Um é mais altruísta, o outro é mais egoísta, um é mais calmo, o outro é mais nervoso, e ali você vai instruir, que vem do latim intruere, empilhar, colocar dentro. É por isso que durante a infância nós vamos, e a Joana fala, que Deus nos permite como se fosse uma argila de modelagem, para que os pais possam incutir novos valores, porque quando vem a adolescência, e eclode a verdadeira personalidade daquele espírito, segundo Emmanuel, os valores nobres tendem a preponderar. E isto é muito sério, porque quando nós não fazemos isto, nós estamos criando problemas. A Universidade de Duke, nos Estados Unidos, com apoio da OMS, Organização Mundial de Saúde, fez uma pesquisa a nível mundial, há pouco mais de 5 anos, para descobrir por que alunos do curso de medicina, se não me engano do 2º ano, alguns caíam no vício do álcool e das drogas e outros não. Pesquisaram tudo. Descobriram que não eram questões socioeconômicas, que não eram problemas de etnia, não era problema cultural, não era problema social, não era nada. E foram aprofundando cada vez mais as pesquisas até que chegaram à conclusão, para resumir, que aqueles jovens que na casa dos 23 não entravam no caminho das drogas ou do álcool, tinham sido as crianças que, principalmente na segunda infância, os pais levavam para a educação religiosa e ia junto. No caso da doutrina espírita, a evangelização infantil. Olha a importância que é moldar a personalidade. Aqui está a chave da prevenção. Porque assim na primeira, segunda infâncias é onde nasce a maioria dos conflitos. Prevenir não é só falar, não é só dar remédio. É fazer o papel que o pai e a mãe têm que fazer. E aí alguém pode perguntar, então você está dizendo que a gente tem que parar com tudo isso que está fazendo em relação ao suicídio e apenas educar? Claro que não. Óbvio que não, tem que continuar, mas isto aqui é enxugar gelo. É enxugar gelo. Enquanto nós não voltarmos os nossos olhos para a real situação, não vai resolver. Se nós formos observar, esse suicídio de crianças, de jovens e adolescentes, data de pouco mais de 5 anos, 8 anos no máximo. E houve sim uma transição. Mas se nós observarmos as crianças de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, como que era a vida dessas crianças? Os pais falavam não e estava falado. Muitas vezes o pai ou a mãe apenas olhava para a criança, ela entendia e parava de fazer aquilo.
Segundo, as crianças brincavam como? Com brinquedos, com quebra-cabeças, com jogos. Forte Apache, que seja boneca Barbie. Terceiro, as crianças tinham contato com a natureza, porque brincavam fora de casa, tomava sol, subia no muro, caía. Eu tenho na minha memória, aos 12 anos de idade, correndo por cima dos muros da vizinhança. Até que um dia, chegando em casa, correndo, pisei num tijolo solto, comecei a cair, tentei segurar, trouxe outro tijolo, bati a cabeça, o tijolo bateu. A mulher que lavava roupa lá em casa disse que eu entrei assim, até branco, zonzo, estou vivo. Como que são as crianças hoje em dia? Crianças hiper, mega, super protegidas. Crianças que o pai fala não, ela grita mais alto que o pai, mas eu quero, está aqui. Crianças que levam a tarja de hiperativas e que na verdade são mal educadas. Que mandam ou desmandam, faz o que querem, porque o pai e a mãe não quer que a criança sofra. Não quer que a criança passe pelo que eles passaram. As crianças hoje não vivem mais a infância. Desde cedo, quando começa a dar problema, dá trabalho, o que o pai e a mãe faz? Entrega o celular. Hoje a educação das crianças está vindo pelas redes sociais. Eu já vi criança de 3 anos fazendo dancinha de TikTok. Ontem ou hoje foi notícia nas redes sociais de uma criança de 12 anos nos Estados Unidos que quebrou a casa porque a mãe tomou o celular. E o contato da natureza caiu. São crianças apáticas, amarelas, com sobrepeso, porque só fica dentro de casa, no game ou na TV. E isso tem um preço. Eu destaquei aqui a pesquisa sobre infelicidade infantil. Eu esqueci a fonte, depois eu dou para o Claudinho colocar lá na descrição do vídeo. 1 em cada 11 crianças com mais de 8 anos de idade está infeliz, segundo um estudo divulgado em janeiro deste ano pela Children's Society, Organização Centenária de Proteção Infantil. Está aqui a fonte. No Brasil, a realidade é parecida. Ana Maria Escobar, pediatra do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas em São Paulo, conduziu uma pesquisa com os pais de cerca de 900 crianças de 5 a 9 anos que estudavam em escolas particulares e estaduais. De acordo com os resultados do estudo, os pais disseram que 22,7% das crianças apresentavam ansiedade, 25% tinham problemas de atenção e 21,7% problemas de comportamento. O estudo foi concluído em 2005, 17 anos de atraso. Mas Ana Maria acredita que se a pesquisa fosse feita hoje, os níveis de ansiedade e de problemas de comportamento certamente seriam ainda mais altos. Não precisa de pesquisa. Basta olhar para as famílias nas escolas. Saul Sipel, membro do Departamento de Pediatria do Comportamento e Desenvolvimento da Sociedade Brasileira de Pediatria, diz: houve uma transformação do perfil da clínica. Se antes as queixas sobre o comportamento infantil correspondiam a 20% dos pacientes, agora são responsáveis por 85% do total no seu consultório de neurologista. O fato dos pais não mais educarem os seus filhos para o mundo, o fato dos pais estar deixando os filhos fazer o que querem, como querem, na hora que querem, está resultando nisto. Por exemplo, dados antigos, de 2015. O suicídio de jovens no Brasil aumentou 20%. E a causa principal, o bullying. Lembra da repórter da CBN? Falando das 2 crianças que se mataram na escola? Sabe qual era o motivo? Bullying.
As nossas crianças estão se matando porque não conseguem lidar com a brincadeira, com a gozação. Eu, Carvalho, quando nasci, eram 2 orelhas e um pequeno ser no meio. Sofri bullying a vida inteira. Nunca tive trauma. Levava na brincadeira. Porque eu tenho pernas tortas. As crianças de hoje não conseguem viver com isto. E é terrível pensar que as nossas crianças estão se matando porque não conseguem lidar com isto. Por quê? Por conta da educação. E esse fato tem o seu nascedouro, principalmente na falta de tempo dos pais, que na falta de tempo agrada a criança, faz tudo o que quer, super protege, coloca a criança numa bolha e cria alguém despreparado para o mundo. E quando sai para o mundo engole ele. Crianças que não conhecem não. Jesus disse, fazei do teu falar sim, sim, não, não. Não é bater, é mostrar o poder do não. É mostrar que isso não pode. É a frase mais fundamental da educação de uma criança. Não pode. A criança que não entende e não lida com perdas, com frustrações, aos 16 anos, quando a namoradinha termina com ele, ele se mata. É por isto que nós precisamos observar a questão do celular na mão. Muitos pais priorizam a profissão e terceirizam a criação dos filhos, mas é preciso se questionar: quanto tempo eu passo com os meus filhos? Quem são as pessoas que estão criando eles? Aquele mesmo médico neurologista. Essa resposta certamente levará a uma resposta comum: o conteúdo das redes sociais. Aqui a gente tem o primeiro fator que eu disse no começo. Aí alguém pergunta assim, quer dizer que as redes sociais são as principais causas do suicídio? E antes que não tinha redes sociais? Não. Não eram como são hoje. O suicídio sempre existiu, mas não nos índices de hoje, pós-redes sociais. Ou alguém fala assim, então você acha que o suicídio se resolve resolvendo o vício nas redes sociais? Não totalmente, mas uma grande parcela, sobretudo do suicídio de jovens. E é bom que se diga que as redes sociais são a ponta do iceberg. Abaixo da linha da água, tem muita coisa ali que se desenrola em torno principalmente da tecnologia. Porque olha que interessante, Deus permitiu a internet por vários motivos, para facilitar a nossa vida, para nos preparar para o futuro da comunicação do Espírito, que é telepático. E nós pegamos isso e metemos os pés pelas mãos e utilizamos da maneira mais complicada possível. Olha que interessante. O psicólogo israelense, que trabalha nos Estados Unidos, ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Ele desenvolveu uma tese e que deu resultado, porque ele começou a trabalhar os seus pacientes em cima dessa tese, e o resultado foi enorme. Ele, inclusive, no começo falava para o paciente, olha, se você fizer tudo que eu quero que você faça, eu vou te cobrar metade do tratamento. Porque ele precisava pesquisar para confirmar. Daniel Kahneman disse, pasmem, que o aumento dos suicídios de jovens tem entre um dos principais motivos a fotografia digital. Fotografia digital? Não entendi nada. Pois muito bem. Quando ele diz isto, ele fala que hoje nós tiramos 20 mil fotos durante o mês e não temos nenhuma. Quem aí é do tempo da máquina, da câmera
que não era digital, que era do filme, a gente comprava lá um rolo de 12 poses, de 24 poses, de 36 poses, fazia a foto torcendo para ter dado certo, depois mandava revelar, fazia a foto revelada e punha no álbum. E você criando uma história da sua vida. Ali você via que na infância você foi amado, você teve uma família que fez bolo de aniversário para você, que costurou a sua roupa, que te ensinou a brincar. Você teve uma professora, você teve uma festinha de aniversário. Você olha ali e vê que você tem uma história, e isso te faz ver que você é feliz. Hoje, nós tiramos 20 mil fotos, colocamos algumas nos stories do Instagram, que fica lá 24 horas, outras vão para o feed, que 2 dias já não estão mais visíveis, e o resto, nuvem. E os jovens estão vivendo sem história, sem passado. E isso tem gerado depressão, e da depressão, o suicídio. Isso é uma das partes do iceberg que envolve tecnologia. Mas aí alguém fala assim, mas por quê? O que tem a ver as redes sociais com suicídio, então? Primeiro, nós temos que entender que nós somos seres condicionáveis. Nós somos condicionados a tudo que é bom e que nos dá prazer. Nós temos aqui, na parte frontal do nosso córtex, a área do prazer. Pertinho da área da tentativa e erro. A área do prazer, ela é estimulada pelo que nos dá prazer. Muito rapidamente, qual é o mecanismo do vício no álcool? Eu gosto de brincar com o cachorrinho, aquilo me dá um prazer. Meu cérebro, isso é legal. Eu gosto de andar descalço na grama molhada, isso me dá um grau 2, isso é legal. Eu vou assistir o pôr do sol, me dá um grau 3, isso é bom, eu quero repetir, meu cérebro me faz repetir. Eu como uma barra de chocolate, dá um grau 5. Então, sempre eu quero repetir aquelas coisas que me dão prazer. No entanto, um dia eu experimento um copo de cerveja. E ele me dá um grau 10 rapidamente. O meu cérebro fala, opa, isso é bom. Vamos repetir. Vou para a cerveja, daqui uns dias um copo de cerveja já não dá o grau 10, porque o nosso organismo acostuma. Eu tenho que tomar 2 para dar o mesmo grau 10, depois 3, 4. Chega um ponto que a minha bexiga não suporta mais, eu passo para o uísque, para a vodka, para o absinto, para uma droga leve. Porque cada vez mais o meu cérebro vai ficando condicionado. E aquelas coisas que davam grau 1, 2, 3, perde a graça. Eu não gosto mais de ver pôr do sol, eu não gosto mais de... Eu gosto de beber. Com as redes sociais é a mesma coisa. Quando eu estou ali correndo o dedinho no feed infinito, meu cérebro está produzindo dopamina, que é o neurotransmissor que me dá prazer, que me acalma. E o meu organismo vai viciando naquilo. Isso é tão sério que hoje o vício no celular já tem nome, nomofobia. Que vem do inglês no mobile, fobia. Medo de ficar sem o celular. Na China, que se gabam de ter a melhor internet do mundo, no último ano abriram 150 hospitais especializados em vício de celular. Na Coreia do Sul proibiram o celular. E isso levou a uma necessidade premente e urgente de estudos para saber as consequências disso. E já tem conclusões. Segundo as pesquisas, a dependência das redes sociais tem como comorbidades fobia social, TDAH, transtorno do déficit de hiperatividade, depressão e ansiedade. E nós sabemos que depressão e ansiedade são as portas largas para o suicídio. Entendeu por que a rede social em acesso causa isso? Eu estou sendo muito resumido, porque hoje eu tenho menos tempo para a palestra. Isso aqui era um assunto de um seminário, para a gente detalhar tudo. Portanto, o caminho do suicídio, ele é pavimentado com muita dor e muito sofrimento. E dentro desses estudos que eu falei, que foram feitos no mundo inteiro para entender a relação entre o uso do celular e o suicídio,
fizeram uma meta-análise, ou seja, pegaram todos os estudos e fizeram um cruzamento para ver o que tinha ali em comum. E a conclusão foi que 25%, um quarto das crianças e dos jovens que usam muito as redes sociais terão depressão e ansiedade, piora no aprendizado, aumento do estresse, piora na qualidade do sono. E a coisa é tão séria, tão séria, tão séria, que quem não assistiu, eu deixo a grande dica. Netflix, O Dilema das Redes. É um documentário com ex-funcionários das principais empresas de redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, todas elas. E eles falam que os meus filhos não têm celular. Os meus filhos não usam celular, estudam em escola que não permite celular, porque nós sabemos o mal que faz. São pessoas inteligentíssimas que ganharam muitos milhares de dólares para criar o que hoje vicia todo mundo. O feed infinito, que você vai passando ali, você pode ficar até travar o dedo, que não vai acabar nunca. A seleção das fotos que você gosta, porque o algoritmo, que é a programação, fica te analisando para saber o que você gosta para jogar para a sua tela. E quanto mais tempo você passa na rede social, mais dinheiro eles ganham. Então as redes sociais são projetadas para te deixar preso. E a coisa é tão séria que quem projetou isso fala assim: meu filho não usa. Está lá na Netflix, assistam. Porque o pior cego é aquele que não quer enxergar. Mas o que pode ser pior do que o uso das redes sociais? Aliás, por que o uso das redes sociais, por exemplo, gera depressão? Bom, vamos começar, gera ansiedade e depressão. Vamos começar pela ansiedade. O primeiro ponto, e aqui eu tenho que ser mais rápido, é aquela necessidade de curtidas. Nós postamos uma foto e já ficamos pensando quantas curtidas vão ter, o que vai acontecer, se vai ter engajamento, vai ser bem aceita. Eu fico ansioso para ver se vai chegar uma notificação no meu celular. Muitas vezes eu não consigo deixar o celular em cima da mesa e fazer alguma coisa. Ele tem que estar no bolso. Ele deu uma tremidinha, uma vibrada, eu já pego. Muitas vezes existe a síndrome da vibração fantasma. Tem gente que começa a sentir o celular vibrar no bolso, não está nem com o celular. A necessidade de engajamento, o medo de perder os negócios porque as redes sociais mudam seus algoritmos constantemente. Isso gera uma situação que eu fico sempre pensando lá na frente. O que vai acontecer? Como será? Vou receber? Não vou? E quando nós vivemos no futuro, que nós temos? Ansiedade. Ansiedade é isso. É a pessoa que sempre vive lá no futuro e não vive o presente. E o pior, o excesso de informações. Hoje as pessoas não leem mais artigo de jornal grande. Eles têm que ser curtinhos porque ninguém quer ler mais. Quer absorver todo aquele excesso de informações, e o excesso de informações leva à síndrome do pensamento acelerado, identificado pelo psiquiatra Augusto Cury. Você vai dormir, sua cabeça está assim, ó. Você não consegue desligar, você desliga o celular e a cabeça está pensando, isso gera insônia. A insônia leva à depressão. E por falar em depressão, nós precisamos entender que o principal motivo da depressão é a insatisfação. Se eu sou insatisfeito no meu corpo, eu deprimo. Se eu sou insatisfeito com a minha vida social, eu deprimo. Se eu sou insatisfeito com o que eu ganho, com o meu relacionamento, eu deprimo. A psicologia fala que lá na essência a depressão é a insatisfação. E como que é a vida nas redes sociais? É um monte de felicidade, todo mundo é lindo, todo mundo é rico, todo mundo é feliz. Alguém que já viu alguém postar uma foto no Instagram e falar assim: acabei de acordar, olha o meu cabelão. Ninguém. Com os filtros, os rostos ficam perfeitos. E aquela pessoa que está lá do outro lado vendo, aquela influencer, que ganha dinheiro para falar que isso é bom, que aquilo é mara, que eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, olha para aquilo e fala assim: e eu? Essa pessoa nem não trabalha,
Eu ralo para pagar minhas contas, eu não tenho férias, tem 2 anos que eu tenho que vender férias para pagar a conta. Eu não consigo fazer uma viagem a cada 2 anos. Essa pessoa faz 5 viagens por ano. Que porcaria de vida é essa minha? Começa aí a insatisfação. E daí, um pulo para a depressão. Então é isso que a gente está lidando. O segundo ponto que eu disse, porque eu estou olhando o relógio lá, o tempo aqui parece que passa de 3 em 3 minutos, é o materialismo. É o materialismo que já, assim como o vício em celular ganhou o nome nomofobia, o materialismo nas redes já ganhou o nome, materialismo digital. E eu peguei aqui um artigo da Carla Barros, professora do Departamento de Estudos Culturais e Mídia da Universidade Federal Fluminense. Ela diz: a ampla exposição de objetos de consumo é um dos aspectos que mais se destacam na observação das redes sociais, revelando uma profunda estetização da vida cotidiana. O materialismo digital se refere a um tipo de contemplação que cria infinitos sistemas classificatórios, ao mesmo tempo particulares e entrelaçados, expondo assim desejos que não necessariamente serão revestidos em uma compra real, sugerindo que a ênfase esteja na própria contemplação dos objetos. Isso é uma faceta do materialismo, porque o materialismo é um só. As pessoas hoje estão extremamente materialistas. O cúmulo do absurdo para mim, Carvalho, é que existe a teologia materialista. Existem religiões cristãs que não estão preocupadas em promover o que Jesus disse: juntai as coisas no céu onde os ladrões não roubam e as traças não corroem. Eles promovem coisas da terra. Vem para cá, paga a oferta, o dízimo, que você vai ter um emprego, a sua conta no banco vai ser recheada, você vai trocar seu carro, você vai conseguir comprar sua casa. Materialismo invadindo as religiões, que seria o último reduto de espiritualização das pessoas. O que vai ser do mundo? Percebe o perigo que a gente está correndo? E assim falam os materialistas: o que vai ser do mundo? Porque não acredita na providência divina. Para uma pessoa que acha que morreu, acabou, que a vida não tem nenhum sentido se não for boa, que a vida se resume nas coisas que se pode comprar, quando ela cai com um problema sério, o que você vai dizer para ela não tirar a vida? Ela vai tirar a vida, porque ela acha que matando ali, ela mata os problemas dela. Então, materialismo é um outro problema seríssimo. Nós temos as obsessões. Porque os pensamentos, enquanto nós estamos nas redes sociais, de ódio, de julgamento, de intrigas, de briguinhas, principalmente nessa época de campanha eleitoral, principalmente daqueles espíritos que fazem parte daquele grupo que tem aí no WhatsApp, acho que chama Rota Policial, dependendo do dia, cai sangue do celular de tanta desgraça e dor e sofrimento. Aqueles pensamentos que você está emitindo enquanto está vendo aquelas notícias difíceis, estão te sintonizando com as entidades que vão te obsediar. É simples assim. E daí para sugestões, é um pulo. E quando eu falo de crianças e jovens, eu tenho certeza que todo mundo aqui vestiu a carapuça, porque isto chega para os adultos, que estão muito mais viciados do que os jovens. Porque existem os chamados gatilhos secundários, como por exemplo, os relacionamentos, comparações de relacionamentos. A mulher está lá toda arrumadinha no sábado à noite, sentada na cama, chorando porque o marido chegou, chutou o sapato, arrancou a camisa, tirou a calça, ficou com aquele bermudão frouxo, deitou no sofá e foi assistir futebol. E ela querendo sair. Aí ela vai, pega o Instagram e vê lá, no history, que a melhor amiga dela recebeu um baita buquê de flores do marido. Ela fala: por que não eu? Ali começam os problemas. Outra coisa, a insegurança, o ciúme, as redes sociais são as portas mais largas para a traição. Com 5 minutos de conversa consegue-se sexo. E por aí vai. O tempo aqui, infelizmente, não é largo, então não tem como a gente falar muito. Lá no meu canal,
Joga lá no YouTube, Carvalho Filho, aproveita, se inscreve, que ajuda o canal a promover. Eu fiz na Semana Espírita agora uma palestra sobre a relação das redes sociais e a saúde mental. Fiz uma pesquisa muito profunda e lá eu falo com mais detalhes sobre isso. A coisa é muito séria. Bom, então para encerrar, porque a gente tem que resumir, em outras palavras, pular muita coisa que tinha que falar, a pessoa pode fazer, ok, eu entendi tudo, mas então o que fazer? Em relação às crianças, fazer o dever de casa. Lembra da pesquisa da Universidade de Duke, que os pais levavam e iam juntos. Educar é dar exemplo. Não adianta você falar, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não funciona desse jeito. Os pais precisam ensinar o valor do não aos filhos. Ensinar limites, ensinar perdas e frustrações, incutir valores nobres, principalmente a espiritualização. E ter mais tempo para as crianças. Porque os pais hoje, além de não ter tempo, porque tem que trabalhar horrores para pagar o inglês, o francês, a natação, o judô, o balé, o reforço escolar e tudo mais, quando chega em casa, ao invés de ficar com os filhos, vão para o celular. Então a atenção é fundamental. Em relação à tecnologia, isso vale para todos, é controlar o uso. É controlar a tecnologia e não ser controlado pela tecnologia. Afinal de contas, nós somos seres irracionais, domesticáveis, porque é assim que a indústria das redes sociais nos encaram. Ou nós somos seres racionais, capazes de dominar um aparelhozinho metálico. Esse é o ponto. A autoeducação dos pais. Evitar o próprio uso em excesso para poder mostrar para os filhos que o mundo, ou melhor, que lá fora tem um mundo. É entender que a tecnologia veio para ficar. No entanto, nós precisamos nos adaptar a ela. Mas nos adaptar não no sentido de nos deixar escravizar por ela. É utilizá-la em nosso favor. Para o nosso conforto, para o nosso bem-estar. Não é viver isso que estamos vivendo, porque o resultado são os transtornos de ordem mental e o suicídio. E por último, o principal. A velha nova receita. Jesus. Nunca, isso não é papo de religioso, não. Isso é papo científico. Que já chegou à conclusão que quando nós cremos em algo maior, temos uma fé, nós somos muito mais resilientes aos problemas. Nós encaramos com mais facilidade e superamos. Porque quando não temos essa fé, o que nos mantém vivo? Nada. Mas especificamente a nós cristãos, falta Jesus. Não Jesus, aquele crucificado, aquele mito, não. Jesus é a mensagem. Jesus é a essência. Jesus o Evangelho. A aplicação do Evangelho nas nossas vidas. Falta Jesus no lar, falta Jesus na vida, falta Jesus nos pensamentos. Eu falo de experiência própria. Vale a pena ser cristão. Porque a grande maioria bate no peito e fala, eu sou cristão. Mas é só da boca para fora, porque ser cristão é seguir o que Jesus, o Cristo, ensinou. E a gente segue? Fica aí a resposta para cada um dar para si próprio. Eu agradeço pela presença, rogo a Jesus que possa nos abençoar, lembrando que é extremamente necessário, raramente eu vejo uma casa espírita orar pelos suicidas. Emmanuel disse que quando nós oramos por um suicida, todos recebem. E às vezes é o único alento que eles têm. No entanto, antes de orar por um suicida, é importantíssimo a gente evitar que alguém se suicide. Que tenhamos todos uma excelente semana, que Jesus nos abençoe. Obrigado.